Bem, queridos, nós estamos encerrando uma palavra, uma instrução sobre princípios sobre unidade. Nós viemos falando dos 4 pilares da igreja, falamos sobre o valor da visão, o valor da palavra, da autoridade espiritual. Estamos encerrando aqui com o valor dos princípios sobre unidade. Nós tomamos o Salmo de número 133, onde o salmista vai dizer que a unidade, a união das pessoas, ela é tão preciosa aos olhos de Deus como a unção sacerdotal, a unção que era derramada, o óleo de unção derramado sobre a vida do sacerdote. Explicamos ao longo desse módulo que quando o sacerdote ele era ungido, por alguns dias ele ficava com aquele óleo sobre o seu corpo, de forma que aonde ele ia, todas as pessoas o identificavam, não por ser filho de alguém, não por ser parente de alguém, não por ser conhecido de alguém, por ser daquela tribo, mas porque ele carregava a marca da unção. Então a unção ela é tão preciosa quanto a unidade. E a partir da unção sacerdotal nós viemos aqui construindo alguns paralelos que apontam para a unidade. E nós vamos encerrar nesse bloco falando sobre o maior inimigo da unidade. Todos nós temos 2 olhos, mas apenas uma visão, um olhar único. A palavra divisão significa 2 visões. Quando uma pessoa tem 2 olhos, mas com 2 visões, tem alguma coisa errada. Se eu ou você, nós acordarmos um belo dia, tendo visões diferentes com os nossos olhos, ao invés de nós nos valermos disso, pensando que estamos vendo mais porque estamos vendo dobrado, certamente nós vamos correr para o nosso oftalmologista. Tem alguma coisa errada. Não podemos ter 2 visões no mesmo corpo. Não podemos ter 2 visões no nosso lar. Não podemos ter 2 visões na nossa igreja, porque a Bíblia vai dizer que um reino dividido não subsiste. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o maior inimigo do reino não são os povos que estão ao seu redor, não é o exército inimigo, dá para resistir. O que pode dividir o reino é uma divisão interna, visões diferentes, um reino fragmentado, uma casa fragmentada, um casamento fragmentado, uma igreja fragmentada, uma igreja dividida. O prefixo "di" significa duplicidade ou divisão da unidade. Não se esqueça que lá no início, no primeiro bloco, nós falamos sobre a palavra "errad", o número 1 no hebraico, que significa unidade indivisível. Deus vai se apresentar como sendo um único Senhor. Jesus vai dizer que ele com esse Deus são um e ora a Deus para que nós também sejamos um. 2 visões, 2 cabeças. É algo que não é bonito de se ver, não é normal. 2 cabeças, 2 pensamentos, 2 direções. Isso tira o foco, tira a precisão, gastamos energia, gastamos tempo, gastamos recursos e muitas das vezes não conseguimos sair do lugar, porque são visões diferentes. Divórcio, divisão do poder. Deus odeia todo tipo de divisão. Diabo. Deus não gosta disso. Tom Tenney, que é um escritor norte-americano, um pregador da palavra, escreveu Caçadores de Deus, ele vai dizer que unidade significa dar às pessoas o direito de tocar sua própria música, no seu próprio acorde, desde que estejam em harmonia com a visão de Deus. Não precisamos ser iguais. Não devemos ser iguais.
A palavra do Senhor vai dizer que ele tem uma graça que é multiforme. Por que que ela tem múltiplas formas? Porque ele nos criou diferentes. Você é única, único. Eu também. Deus nos fez assim. Se Deus quisesse que nós fôssemos todos iguais, ele teria nos feito de forma robótica. Seríamos toda a mesma coisa, mas não. Deus, ele tem muita imaginação. Ele ama cores, ele ama formas. E ele não tem nenhuma dificuldade em trabalhar com essa diversidade que ele mesmo criou. Então nós somos diferentes, mas juntos somos mais fortes. Juntos nós podemos ir mais longe. Juntos nós podemos construir uma história. E do que eu estou falando aqui com você nesse momento? Nós estamos falando de legado. Aquilo que nós estamos construindo nesse tempo para as gerações futuras. Enquanto nós estamos fazendo a nossa parte, nos relacionando com Deus, trabalhando para que no futuro ganhemos um galardão, humanamente falando, nós estamos construindo uma história e deixando um legado para as gerações que estão chegando, para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para todos aqueles que se agregarem a nós. Nunca se esqueça disso. Deus não trabalha com divisão. Deus não trabalha com desordem. Deus não trabalha com coisas fragmentadas. Deus ama a unidade e na unidade ele coloca a sua bênção. É isso que o salmista vai dizer no Salmo 133, que aonde estava o Senhor, aonde estava a bênção de Deus, aquele lugar, Deus ordenava a bênção e a vida para sempre. Tem unidade? Tem bênção. Tem unidade? Tem vida. Por quanto tempo? Se houver unidade, para sempre. Que haja unidade dentro do seu lar. Que haja unidade dentro do seu matrimônio. Que haja unidade dentro do seu trabalho. Sobretudo, que haja unidade em nossa igreja. Não significa pensar igual. Tome o casamento como um exemplo. O que foi que te atraiu no seu cônjuge? Homem. O que foi que te atraiu na sua esposa? Diferença. Você, mulher. O que foi que te atraiu no seu marido? Diferenças. E depois que nós nos unimos, nos casamos, a Bíblia diz que nós passamos a ser dois em uma só carne. Não está dizendo que morreu o homem ou que morreu a mulher e surgiu alguma coisa que não tem mais identidade. Não. O homem é o homem, a mulher é a mulher. Eles continuam com suas características, mas debaixo de um projeto que é o matrimônio, eles se unem para somar forças e não para dividir. E assim também é na ADVEC. Você não chegou para comparar a tua força, o teu conhecimento com o meu. Você chegou para que comigo nós sejamos mais fortes, eu e você. Todos aqueles que estivermos debaixo dessa autoridade, nós seremos mais fortes, iremos muito mais longe, construiremos coisas que ainda não chegaram na nossa imaginação, na nossa visão, porque Deus irá nos surpreender pelo propósito da unidade. O desejo do meu coração é que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te permita andar em unidade conosco na ADVEC. Nunca se esqueça que sobre esses 4 pilares, autoridade, visão, palavra e unidade, não existe negociação. Não transigimos com isso. Nosso desejo, e eu acredito que é o desejo de Deus, é que nós andemos em unidade. Eu e você que está agora me ouvindo. Sabe qual é a diferença entre eu e você? Que chegou agora na ADVEC é que eu cheguei antes. Mas diante do Senhor, nós temos o mesmo valor. Comigo, você será mais forte. E eu contigo terei uma força que eu não tinha. Deus te abençoe. Seja bem-vindo à ADVEC.